Hoje nós vamos explorar um assunto que diz respeito à autoridade. O que é uma verdadeira autoridade? Será que as pessoas têm ciência da origem identitária daquele que serve a Yeshua? Isto com relação aos gentios, às nações. Então, vou fazer um paralelo muito interessante em Gênesis, onde o servo de Abraão ele vai procurar o quê? Uma esposa para o filho de Abraão. E ele feito um juramento. Mas analisa que esse servo ele era fiel à casa de Abraão. E eu vou fazer um paralelo a um assunto do Novo Testamento, onde diz respeito ao quê? A pedra. Quando Jesus ele fala sobre a pedra que será fundamentada a sua congregação. Então vamos rapidamente abrir no capítulo 24 de Gênesis, a partir do versículo 12. Então diz assim a palavra de Deus: E disse, eterno Deus, de meu senhor Abraão, faz com que apareça um bom encontro e usa de benevolência para com o meu senhor Abraão. Eis que eu estou sobre a fonte de água, e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. Então, analise aqui que ele faz prova de Deus. Tá? Mas que ele era o que? Ele era fiel ao senhor de sua casa, que era Abraão. E que por seguinte, ele tinha o que? Abraão tinha Deus como seu guia na sua vida, na sua história. E Abraão passou uma situação a ele muito correta, que Deus já havia advertido a ele, não tomar a mulher de outras nações. Mas o que eu quero chamar a atenção especial é sobre a fidelidade e a forma como esse homem ele utiliza para que as coisas dessem certo. Tá? Então ele fez um teste ali, ele fez uma prova com o Deus de Israel. E ele citou as características do que deveria ocorrer para ele saber que era a resposta de Deus. E um assunto interessante que eu quero falar a você sobre isso, a autoridade. A autoridade desse comando. Por que ocorreu e deu certo? Você vai analisar que ele usou uma autoridade fiel que estava atrelada com Abraão, o senhor de sua casa, e conformidade com a vontade de Deus para a casa de Abraão. Eu quero que você fique ligado a isso. Um ponto interessante. Quando ele fala que está na fonte, sobre a fonte das águas, em hebraico aqui, qual é a palavra que nós podemos encontrar rapidamente? O que ele diz? Hine anohi nitzav al-ein. Eis que estou firme. Então veja a palavra, eu estou firme na fonte das águas. Essa palavra também tem o quê? No sentido de estabilidade. Eu estou estável, eu estou firme aqui, esperando a tua confirmação, Deus. Você entende? Então, eu quero fazer a você um paralelo no Novo Testamento sobre fidelidade. Como que o homem tem autoridade? Qual a autoridade? Como é obtida a autoridade? Você vai ver que no Novo Testamento, ou nas palavras de Yeshua, por exemplo, a passagem quando Jesus diz o quê? Que ele virá e se ele encontrará o quê? Os seus servos tratando bem, cuidando bem das coisas, né? Da sua casa. Como encontrará o Senhor da sua casa quando ele chegar? Será o servo espancando também os servos ou cuidando dos seus servos? Então, quero usar um pouco dessa parte para você entender o seguinte: autoridade. Um servo que é encontrado fazendo a direção errada do que o seu Senhor pediu, ele não está vivendo o reino do seu Senhor na terra. Isso é lógico. E você vê que aqui, esse servo de Abraão, para que aquilo ocorresse, aquela autoridade que ele lançou ali, aquela palavra, ocorresse, ele estava em conformidade não somente com a casa de Abraão, que era seu Senhor, mas que Deus estava sobre Abraão. Então ele estava sendo fiel também àquele que enviou Abraão. É assim que funciona as coisas. Eu apenas citei esse fato de Jesus falar sobre os seus servos, cuidando da casa,
Para eu chegar onde? Quando Jesus ele fala da igreja, você vê que é fácil encontrar muitas pessoas em muitos lugares, principalmente hoje, fazer o quê? Repetir. É uma frase muito repetida. Sobre essa pedra estará a minha igreja, quando Jesus ele fala. E as portas do inferno não prevalecerão. É um versículo muito repetido por muitos. Sobre Pedro. Quando Pedro fala o quê? Da revelação do Messias. Agora vamos para o ponto de vista israelita. De Jesus, há 2000 anos atrás. O que é esse texto? Primeiro, o nome de Pedro, quando você vai verificar pela imagem aramaica, por exemplo, de Israel, aramaica hebraica, você vai ver o quê? Keifa. Keifa. E quando Jesus ele fala, e você é Keifa. Esse nome Keifa é praticamente o quê? Pedra. Pedra. E ele fala o quê? Sobre essa pedra eu colocarei a minha... Sobre essa pedra será colocada a pedra. Ele faz o quê? Ele faz um jogo. Não? Ele faz um jogo ali. Quando você olha do ponto de vista de Israel. E ele fala o quê? E eu fundamentarei a minha carralo. Então, você vê o quê? Carralo, o nome carralo é congregação. Congregação. Esse nome já é muito visto, já é visto desde antes, dos tempos antigos de Israel. Não tem como negar. Está no texto hebraico, israelita. Outro ponto interessante, é visto que Jesus ele faz muitos ensinos também na sinagoga de Cafarnaum. Então veja, o que é dito na Bíblia? Que aos sábados vocês têm as sinagogas onde é ensinada a lei de Moisés. Quando fala lei, é o que? Legislação que Deus, primeiro Deus entregou a Moisés. Então a legislação é de Deus, do reino de Deus na terra. Isso é lógico. Um ponto interessante que eu estava analisando, o Senhor me mostrou, Cafarnaum. Cafarnaum, vem do nome o quê? Kefá. Kefá. Kefarnaum. 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 Onde Jesus, você vai ver na Bíblia as passagens que Jesus ensinava nessa sinagoga também. Na sinagoga dentro de Cafarnaum. E Jesus ele usou essa mesma palavra, justamente também você vê que tem a origem de um lugar onde Jesus frequentava também aquela sinagoga e fazia milagres e ensinava ali. Ou seja, no lugar onde aos sábados é ensinado o que? A legislação do reino de Deus. Você está entendendo as colocações? E ele fala o que para Pedro? E sobre essa pedra, ou sobre essa Kefá, eu fundarei a minha igreja, a minha carrala. Não tem o nome carrala, igreja. Não. Porque é uma tradução, tudo bem, é a tradução portuguesa. Mas o que acontece hoje em dia? As pessoas, devido a essa tradução portuguesa, são muito fáceis de serem levadas por qualquer mal que pessoas de má fé, né? Chegam ali, oferecem, dizem que tem um diploma teológico, famoso diploma teológico. E daqui a pouco as pessoas começam a fazer mercaderista, esse mercado, né? Já está com mercado aquilo. Para vender cursos dentro da obra de Deus. Então, entenda o seguinte, uma coisa é quando é dado conteúdos que edificam de fato, e não quando trazem desinformação, com um conteúdo de enriquecimento, como é o caso de muitos falsos líderes que tem acontecido, né? Então veja quando Jesus aí fala, e sobre essa Kefá eu fundarei a minha carralo. Carralo vem do termo de congregação, congregação que já é muito usado no tempo antigo de Israel. Quando as pessoas veem muito o termo igreja e são levadas por essas, entre aspas, falsas lideranças, elas não têm uma definição muito clara. A igreja é de Jesus. Isso aqui perguntar, elas não sabem responder. Que igreja é essa? E quando você vê Jesus usar a palavra Kefá, ele também, você tem essa palavra, esse nome também, junto com o nome Cafarnaum, onde dentro dessas sinagogas em Cafarnaum, Jesus frequentava também e ensinava nas leis de Moisés no sábado. Então veja ali todas as ligações. Então tome cuidado com a autoridade. Se você quer mesmo ter autoridade na sua vida, pegue o caminho certo.